Por que o resistor O aqui? que é o multímetro apita? Por que o transistor queima? Porque sim não é resposta. Sejam bem-vindos, senhoras e senhores, senhoritas e companhia limitada. Nós estamos aqui no canal da Tarzan Soluções Eletrônicas. Para quem ainda não se inscreveu, dá uma força pra gente. Nós estamos no começo, precisamos do seu apoio. Compartilha aí com seus camaradas, compartilha com a galera aí da escola, do colégio, da universidade. O negócio é dar uma força pra gente. A gente precisa avançar, nós estamos no comecinho, mas é um trabalho assim, feito com muita dedicação, com muito esforço, com muito carinho, muita parceria aí para levar conhecimento para você que é amante, hobbyista, estudante ou qualquer outra coisa da eletrônica. Seguinte, nós vamos falar hoje do fuscão dos multímetros aqui, digitais. Uma galera pergunta do multímetro no balcão aqui da empresa, balcão da loja, sobre aquele amarelinho, aquele abóborazinho, aquele aparelhinho mais barato. Você tem dele para vender aí? Pensa. No primeiro momento a gente resistiu de ter isso daí, porque são muitos fatores que acabam envolvendo a venda de um aparelho, mas muitos clientes de fato querem um aparelho mais simples, querem um aparelho mesmo que não seja de uma marca conceituada, como uma Minipa, como uma Hikari, como Fluke, como qualquer outra marca que já está bastante consolidada nisso. A importação principalmente, né, fabricado na China, os aparelhos acabam vindo em massa para cá. E o clássico dos digitais, que é o principal aparelho de entrada por preço, é o DT830. Você vai encontrar o DT830 nessa versão na cor preto, você vai encontrar ele na versão numa cor amarela, você vai encontrar ele numa versão numa cor mais alaranjada, mas tudo DT830. O que você tem que ficar em alerta? Qual é a versão do DT830? Porque existe a versão DT830D, D de dado, e existe a versão DT830B de bola. E eu vou contar rapidamente para vocês aqui um pouco da diferença sobre cada um dos aparelhos. Aí você pode tomar a melhor decisão na hora de fazer a compra. A diferença de preço é pequena entre um e outro. Às vezes é uma diferença de R$5, R$3. Tem lugar que nem vê a diferença de preço, nem coloca a diferença de preço entre eles. Fica mais um alerta para vocês aí. Qual eu devo comprar? DT830B ou DT830D? Vamos lá, vamos abrir esses danados aqui. Bom, vou abrir primeiro aqui o DT830D de dado, vamos fazer o unboxing dele. Esse daqui ele é produzido, na verdade importado pela MXT Ferramentas. Ele vai ter dentro aqui um folheto, posso dizer assim. Se você comparar com aquele outro unboxing que a gente fez da Minipa, do ET1001, do AT1000, desculpe, você vai ver que é um tanto diferente o nível de informações. Esse daqui vai dizer para você principais características dele, mas de uma forma assim bem singela. Depois ele vai dizer da garantia, que são 3 meses, né, diferente do Minipa, que são 6 meses de garantia. Vem aqui o indicativo de quem que importa isso na China. Depois ele vai contar um pouquinho aqui das escalas, e vai dar de uma maneira muito simples algumas dicas sobre medição. Ponto. Só de um lado. Simplão de tudo. Ele vem com uma ponta de prova, que eu posso classificar ela de um nível 1 a 5, da Minipa 2,5, acho que esse daqui podemos classificar com nível 2. Não vem com tampinha de proteção, não é protegido Born Banana até a ponta como os da Minipa são, mas ok, uma pontinha dessa daqui para esse aparelho tá super bem. E depois o aparelho bonitinho, já com bateria. O display é bem menor em relação ao que é da Minipa. No vídeo da Minipa eu até falo, o da Minipa é o dobro do tamanho, quase 3 vezes esse tamanho, mas tá tudo certo, um aparelhinho justo pelo preço que é vendido. Aí no varejo você vai encontrar ele na casa de uns 39, 35, dependendo do tamanho do distribuidor, você chega a pagar aí num aparelho desse R$30, né? Então depende muito de onde você compra isso. Vamos pegar agora o DT830B de bola, que é uma versão um pouquinho mais simples do que o DT830D. E vamos tirar a caixinha dele. Tanto um quanto o outro tem algumas especificações aqui atrás, que contam um pouquinho de escala deles, né? Esse está grampeado, então vou tirar ele, que só tem o aparelho e a ponta de prova nota 2.
Beleza? Quando eu olho esses dois camaradinhos aqui, eu falo assim, ué, mas eles não são iguais, não são idênticos, já que são DT830? Olha, eu diria que são idênticos, mas com opcionais diferentes. Vamos dizer assim, esse aparelho em relação a esse tem uma grande característica que difere um do outro, que que são duas escalas. A primeira escala é a escala de bip, é a escala de campainha. Quando eu coloco a ponta de prova e coloco nessa função, ó, coloquei aqui na função, peguei a ponta de prova e vou colocar lá, ele vai dar um apito. Então, coloco aqui na escala de volt, MA, venho aqui e ó. Essa não funciona o bip. Então, coloquei aqui na escala de bip, coloquei as pontas de prova e vou ouvir um barulhinho. Tá vendo? E ele zera ali porque ele está testando continuidade. Quando que um apito desse funciona? Sempre que você for medir alguma coisa abaixo de 70 ohms. Toda vez que você medir um resistor abaixo de 70 ohms, ele vai indicar essa campainha caso você esteja na escala de campainha e teste de diodo, tá bom? Outra escala que esse daqui tem, o D tem e a versão B não tem, é a escala do nível de sinal de onda quadrada de 50 Hz de 5 volts VPP. A versão D de dado tem, a versão B de bola não tem. Fora isso, os dois são praticamente idênticos. Ó, HFE, escala de corrente para até 10 amperes, lembrando que a escala de até 10 amperes ela só pode ser utilizada por alguns segundos, geralmente entre 6 e 10 segundos, dependendo do fabricante, ele determina isso. Se você ultrapassar esse tempo, você com grandes chances vai estragar o seu aparelho. Depois eu tenho a escala de corrente, que começa aí em 200 microampere, que geralmente para medir corrente de base de transistor, e vai até 200 miliampere no máximo. É assim, uma lâmpada aquela automotiva antiga que usava nos rádios toca-fita já dá 150 miliampere. Uma lâmpada antiga de lanterna, que é chamada pingo d'água, aquelas lâmpadas consomem 200 mA, já quase dá fundo de escala. Você já não consegue medir mais nessa escala, tem que ir para a escala de 10 amperes. Depois, a escala aqui de tensão AC, as duas são idênticas, e a escala DC também idêntica, não muda nada. Escala de resistores também idênticas, não muda nada. Ou seja, qual é a grande diferença do DT830 para o DT830D de dado para o DT830B de bola? Se alguém te perguntar, você diz, bom, a versão D eu vou ter, além de todas as escalas que são idênticas, eu vou ter mais o gerador de onda quadrada, que ainda gera 5 volts VPP, mais o buzzer. Fora isso, nada. Igualzinho um ao outro. Qual eu devo comprar? Difícil falar. Depende muito da utilização que você precisa. O que a gente vê mais sair é o que tem a campainha, porque às vezes eu quero testar continuidade e acabo utilizando a campainha. Lembrando que a campainha você só pode testar continuidade daquilo que não está energizado. Se tiver energizado e você colocar nessa escala, você estraga o seu aparelho, tá bom? Vou mostrar para vocês um pouquinho de como que ele é por dentro, para vocês terem uma referência, nada muito diferente de tudo que é produzido, mas aonde que mora a diferença, né? Às vezes você fala assim, mas eles são idênticos por trás aí e tudo mais. Às vezes o que acaba acontecendo é que um fabricante como uma Minipa, uma Hikari, da vida que produz multímetros de entrada na linha 1000, é que os componentes que eles utilizam são de melhor qualidade, que quem monta isso para eles é de melhor qualidade. A Minipa, por exemplo, tem a fábrica da Minipa na China. Então, apesar de ser a montagem chinesa e a revenda aqui no Brasil, toda a montagem é supervisionada pela Minipa, então é tudo Minipa. Diferentemente de quando você pega um aparelho como esse, são várias empresas que montam esses multímetros, carimba a tua marca e põe para o mercado.
Faça à vista que um aparelho Minipa você tem o dobro de tempo de garantia em relação a esse. Mas vamos abrir eles por dentro para ver se tem alguma diferença, porque quando você vira eles por trás, depois eu vou aproximar a câmera para vocês, ele diz, aqui olha, advertência, para prevenção de acidentes ou que pegue fogo, inclua um fusível de 250 mAh, 250 volts. Isso está tanto para o DT830B quanto o D. Ambos têm essa informação descrita aqui. Mas quando você abre ele, você nem encontra mais esse danadinho aí, como era no passado. Você via ele, tirava, colocava e assim sucessivamente. Washington, por que isso? Porque é redução de custo. O mundo, cada um, quando você pensa em escala de aparelhos como esse, são produzidos 50 mil, 100 mil, 1 milhão de aparelhos como esse. Você consegue economizar, não precisar soldar um fusível. Que tudo bem, de custo para eles deve sair lá mais, sei lá, 5 centavos, mais o custo de ter que alguém parar, soldar e fazer tudo isso. Quando você põe isso em escala, vezes 1 milhão, você tem uma economia violenta, né? Então, é por isso que acaba acontecendo essas coisas. Bom, um aparelho como esse, só tem 2 parafusos, já tem uma economia maior em relação ao que é o da Minipa, que são 3 parafusos, lembra? Ou seja, low cost total. Aí, quando eu abro a versão dedidado, o que é que eu tenho por dentro? O princípio de funcionamento é igual ao da Minipa ou da Hikari. Eu tenho um cérebro aqui, que é quem manda e desmanda no aparelho, quem interpreta as medições. Eu tenho aqui, de uma forma bem tosca, vamos dizer assim, um buzzer. Você vê que o da Minipa é bonitinho ali. Aqui eu tenho um centelhadorzinho, que é para fazer um circuito de proteção. Mas o fusível mesmo do danadão aqui nem tem, ó. Nem tem, marvado. É isso, ó, super simples, tá vendo? Não tem muita firula. Quando você pega o 830B de bola, você olha por dentro, é idêntico, com alguns complementos a menos. Olha só, nesse aparelho aqui eu tenho esse capacitor de acoplamento aqui, ó. Esse, na versão B de bola, eu já nem tenho. Quando eu pego aqui, não tenho o buzzer. Então, lembrando, ele não tem função buzzer, não tem por que ter o buzzer, concordam? Eu aqui não tenho esse centelhadorzinho, ó, não tem. Mas eu tenho espaço, por exemplo, para amanhã depois colocar um fusível caso eu queira, não é verdade? Fora isso, igual, não tem um trimpote aqui de ajuste da intensidade do display. E é isso. Ou seja, o DT830B de bola, ele é muito mais simples em relação ao DT830D de dado na sua constituição de componentes internos. Quando se olha a parte externa, você só vai ver a diferença nas escalas que esse tem e esse não tem. Beleza? Era isso que eu tinha para contar para vocês sobre esse aparelho. Aparelhinho super simples, justo, para também quem quer começar na eletrônica, quer fazer pequenas medições. Ele aqui na capa indica que ele é um aparelho categoria nível 2, ou seja, ele vai permitir que você faça medições no máximo em tomada de casa. Então você vai poder fazer medição em equipamentos eletrônicos e na tomada de casa, mais nada. Se você vai com um aparelho desse daqui para um painel disjuntor, existe um grande risco de você sofrer um acidente e se prejudicar com isso tudo, tá bom? Fica a dica, quem não se inscreveu no canal, mais uma vez dá uma força pra gente aí, compartilha esse vídeo. Você que está procurando um multímetro, se quiser, pode dar uma olhadinha lá no site da Tarzan, nós vamos deixar o link para você, porque às vezes você pode também querer que a gente entregue aí na tua casa, a gente manda aí, meu, da hora, show de bola, tá bom? Algo mais? Acho que não. Gente, um salve para vocês, brigadão, valeu, senhoras e senhores, senhoritas e companhia limitada, até o próximo vídeo.